Então, se uma pessoa tem um aspecto, você pode atuar somente nesse aspecto em que ela deseja o tratamento, mas você também vai ter à sua disposição uma ferramenta que te possibilita trabalhar em vários pontos, e aí você vai organizar com o seu paciente, né, algumas sessões para trabalhar esses aspectos todos. Esse mapeamento nessa estrutura de atendimento, onde eu chamo de atendimento estruturado, porque a gente segue uma estrutura de terapêutica, você vai trabalhar desde as questões de base até questões estruturantes mesmo, né, de mudança comportamental. Por que é importante a gente por que você, terapeuta, é importante que você tenha uma possibilidade de atuar desta forma? Porque você vai ter o conhecimento de todos esses pontos, que são os pontos de base que fazem com que a pessoa tenha problemas na vida dela, né? Então, se o paciente chega com um problema financeiro, por exemplo, esse problema ele está ancorado, ele tem uma origem, né? Não é porque a pessoa está naquele momento e não consegue ganhar dinheiro ou não consegue ter um trabalho bem remunerado, não é no presente essa questão, não é no momento presente que ela tem essa questão. Então, essa questão, ela está ancorada em outro aspecto, e é exatamente dentro desse olhar, que é onde está a origem do que faz com que uma pessoa não esteja prosperando na sua vida, não consiga ganhar dinheiro, ou não consiga chegar no próximo nível dela, ou viva com muitas contas, ou viva mesmo numa escassez, né? Não tem a ver com questões atuais dela, ou seja, ela não é um problema do presente, é algo que acompanha esta pessoa há mais tempo. Então, nós temos que trabalhar na origem do que está trazendo essa conflitiva, para que aí sim ela tenha essa liberação. Então, é muito importante a gente olhar para esses pontos todos, porque são esses pontos que vão liberar a pessoa para vivenciar a abertura daquilo que é um desejo na vida dela, né? E também é verdade que se eu tenho um bloqueio, eu preciso liberar esse bloqueio lá naquilo que está originando esse bloqueio. Não adianta eu trabalhar num sintoma apenas, né? Eu preciso entender, fazer esse mapeamento da onde vem esse problema. E esse mapeamento os terapeutas recebem prontos. Então, quando o paciente chega com problemas financeiros, já existe ali qual o trabalho passo a passo de base que você precisa fazer para que ele tenha a vida dele liberada, né, nesse aspecto. Então, aqui eu vou começar a falar do primeiro ponto que nós, dentro desse trabalho estruturado, né? Então, a gente recebe um adulto para uma consulta e nós podemos fazer um trabalho. Primeiro, nós vamos trabalhar a relação com a mãe. Então, qual é a relação que esse paciente tem com a sua mãe? Qual é a relação que ele tem também com o pai? Então, a gente faz um trabalho parental, um trabalho de harmonização parental, e eu expliquei já na semana passada o que seria uma harmonização. É quando nós vamos trabalhar removendo todos os pontos que impedem uma pessoa de estar em paz com essas duas figuras parentais. E a gente faz isso na nossa mente, né? O terapeuta faz isso na mente do paciente, e não quer dizer que esta pessoa tenha que ter fisicamente, né, proximidade ou tenha que ter relacionamento, porque às vezes não é possível ter um relacionamento, né, saudável, por vários motivos. Portanto, o primeiro ponto que eu indico que se trabalhe é a harmonização parental, harmonização com mãe e harmonização com pai. Essa harmonização, por que ela é importante? Porque pai e mãe são as figuras fundamentais que nos dão a estrutura que a gente precisa para seguir em direção à vida. Então, se eu tenho força, se eu tenho motivação, se eu tenho capacidade de colocar aquilo que é um talento meu em movimento e a serviço, na forma de um trabalho, se eu consigo me posicionar e cobrar pelo meu trabalho, se eu consigo
cobrar pelo meu trabalho e me sentir bem, não ter problemas ou reservas para fazer isso. Se eu consigo seguir em direção à vida com os meus planos sem procrastinar. Por outro lado, se eu tenho crenças limitantes na minha vida que não me impedem de prosperar, ou então se eu tenho conflitos de relacionamento, eu preciso olhar para aquilo que é a origem disso. Então, é o que eu internalizei do relacionamento com o meu pai e com a minha mãe. Então, pai e mãe são as bases de relacionamento com nós mesmos, ou seja, como eu me trato, se eu me sinto merecedora, se eu me sinto capaz, se eu tenho energia, se eu tenho força, se eu tenho capacidade de superação, resiliência diante da vida, se eu consigo sentir que eu posso ir para o mundo, se eu consigo me fazer respeitar, né, as pessoas me respeitarem, se eu respeito as outras pessoas, se eu consigo ter relações harmoniosas, todos esses aspectos, eles são condicionados e eles são condicionantes do meu comportamento e que está ligado a como eu internalizei o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe. E aí a gente tem que investigar se esta mãe existiu, foi presente, quais os conflitos que existiram, em relação ao pai da mesma forma. Então, você vai ter uma visão dentro da formação, né? Eu explico em profundidade todos esses pontos, mas aqui você já precisa ter essa ideia de que este alinhamento de harmonização com pai e mãe é fundamental, porque eles já vão abrir a vida da pessoa, né? Já vão trazer uma liberação para que a pessoa conquiste todos esses pontos que eu acabei de falar, de harmonização para a sua vida, sentir-se em paz consigo mesma, sentir-se merecedora, sentir que tem força para seguir adiante, conseguir ter um relacionamento afetivo no padrão do amor e não repetir padrões negativos dos pais, porque quando nós convivemos com pais que não são saudáveis, que têm comportamentos negativos ou comportamentos limitantes ou comportamentos patológicos ou negativos ou faltantes, essa vivência vai me impactar e vai criar toda a minha visão de mundo. E aí, quando eu vou me relacionar, o que acontece? Eu vou reproduzir o que está internalizado em mim. Então, aquilo que eu vivi, eu tenho uma tendência de reproduzir nos meus relacionamentos. E eu levo isso para a vida profissional, para a vida pessoal, para a vida interpessoal com amigos. Ou seja, o que eu internalizo com essas figuras vai constituir quem eu sou como pessoa, como ser humano, vai constituir os meus traços de personalidade, os meus traços de caráter, as minhas crenças, os meus posicionamentos, os meus pensamentos e os meus comportamentos no futuro, né? Então, toda essa base, ela vai me acompanhar durante toda a vida. Então, é fundamental nós olharmos para a necessidade dessa harmonização. E muitas vezes, quando a gente fala de harmonização, não é só aceitarmos os nossos pais, que aí dentro desse trabalho, desse primeiro ponto de harmonização com o pai, e do segundo ponto, harmonização com mãe, nós revisitamos, né, realinhamos tudo aquilo que está internalizado na pessoa. Então, nós trabalhamos dentro das leis sistêmicas e espirituais para que a pessoa tenha os parâmetros certos dentro dela para que ela possa se harmonizar, para que ela possa curar esses aspectos que estão internalizados de forma negativa. Porque quando uma pessoa ela tem restrições em relação a essa harmonização, ou seja, se eu tenho conflitos com mãe, se eu tenho conflitos com pai, e estou hoje no presente com problemas financeiros ou de relacionamento, por exemplo, é claro que esse paciente ele vai ter reservas em trabalhar nessas harmonizações, se você simplesmente sugerir trabalhar com isso, né? Então, você tendo consciência de que precisa fazer esse trabalho de base, porque é exatamente esses pontos de pai e mãe que fazem com que a pessoa tenha conflitos nessas duas áreas,
O paciente, ele não entende isso, ele não tem essa visão, ele não tem esse conhecimento. Mas se o terapeuta tem esse conhecimento, ele vai poder conduzir, né, essa informação, dizendo, então, se você tem essas questões, nós vamos trabalhar a origem, né, do que está fazendo com que você tenha esses sintomas, esses problemas, esses bloqueios agora na vida adulta. Então, nós esclarecemos, ajudamos esse paciente no esclarecimento de quais são os novos códigos que ele vai utilizar para a vida dele, né? Quais são os novos parâmetros? Porque o trabalho do terapeuta, ele vai auxiliar na expansão de consciência. E o que é isso? Expandir a consciência é alargar a nossa mente para que a gente possa enxergar além, enxergar mais do que a gente estava enxergando. Porque com o conhecimento que o paciente tem naquele momento, com aquilo que está ancorado dentro dele naquele momento, ele tem esses problemas. Esses problemas só existem pela maneira com que ele pensa, sente e se comporta, que por sua vez está ancorado na sua constituição. E como é que essa pessoa se constitui? Ela se constitui com seus genitores ou com seus cuidadores. Porque nós podemos também não ter vivenciado, né, essas experiências iniciais da vida com pai e com mãe. Mas nós podemos ter tido cuidadores, que são pessoas que fizeram essa função e que nos auxiliaram a seguir em direção à vida. Então, a gente fala que a gente tem que fazer essa harmonização com pai e com mãe, mas se não houve, nós fazemos um trabalho de base com pai e mãe, mas nós incluímos também quem foram esses cuidadores, quem fez essa função de nos auxiliar com a internalização desses valores, desses princípios, dessas crenças, desses comportamentos, desses direcionamentos que a gente recebeu nessas fases anteriores, né? E nós falamos na semana passada de todas essas fases, né? E agora eu tô aqui na vida adulta só dando esse fechamento aí também para vocês. Então, se você, terapeuta, sabe desses pontos, você consegue auxiliar mais efetivamente nesse encaminhamento. Então, a gente tem também problemas que acontecem na vida adulta que é necessário que a gente trabalhe um outro ponto com pai e mãe, que é nós conseguirmos devolver o destino para os nossos pais e devolver os seus desejos, as suas aspirações, aquilo que era o que eles desejavam da nossa vida, ou para a nossa vida. Porque nós temos muitas vezes, nós correspondemos a uma expectativa desses pais. Porque naturalmente nós vamos tender a estar dentro das leis sistêmicas e nós temos a necessidade nesse sentido de pertencimento, de pertencer ao nosso sistema familiar. E justamente para que nós nos sintamos acolhidos e fazendo parte desse sistema, nós muitas vezes temos comportamentos que não são aquilo que a nossa alma gostaria, mas é para sermos aceitos, sermos amados, sermos considerados parte daquela família. Então, nós podemos seguir o desejo de um pai ou seguir o desejo de uma mãe, porque nós queremos que ela se sinta feliz, que ela sinta que ela nos criou bem, a gente sente que tem uma dívida de gratidão e que a gente deve, ou então que os pais sabem mais do que nós, e nós podemos ter uma tendência de fazer escolhas na nossa vida com o objetivo que não é fazer uma escolha porque eu desejo e porque faz sentido para mim, mas eu estou dando sentido porque faz sentido para minha família, faz sentido para minha mãe, era o que a minha mãe desejava, era o que minha mãe sonhou para mim, era o que o meu pai me direcionou, ou eu estou seguindo uma carreira que na família já se segue. Então, um pai que é médico pode desejar que o filho também siga por essa carreira, ou um pai que nunca conseguiu se desenvolver profissionalmente ou ter uma formação profissional, ele pode desejar que o filho siga por uma determinada profissão, como um advogado, por exemplo, porque era um desejo dele, e aí o filho sente
né, o peso, né, do destino do pai, ou seja, o quanto custou para esse pai chegar até ali, o quanto custou para esse pai dar educação, dar o direcionamento, né, custear estudos e tudo mais. Então, esse pai pode desejar que esse filho siga por um determinado caminho e oriente que ele siga por um determinado caminho, e o filho pode sentir, por exemplo, que precisa corresponder, justamente por essa dívida de gratidão, essa dívida de que eu só estou aqui por causa do meu pai, eu só conquistei tudo que eu tenho por causa dele, então eu preciso seguir por esse caminho. E aí a pessoa, ela afasta da consciência os seus próprios desejos e ela traz somente o desejo que é do seu genitor. Então, me lembro de um caso de um paciente aonde ele chega, então, com um conflito de não conseguir prosperar, né? Não conseguir ganhar dinheiro dentro da área profissional. E ele era um advogado, né? Mas ele não conseguia prosperar. Ele tinha clientes, mas ele chegava num determinado nível e ele não conseguia avançar. Então, conversando com ele, né? Um dos pontos que eu trabalhei com ele foi justamente como foi essa escolha profissional. Então, essa escolha profissional era o que você queria? O que você queria quando você era menor? O que você sonhava quando você pensava no futuro? Né? Quais eram as suas aspirações, os talentos que você tinha, né, ao longo do seu desenvolvimento? E quando você pensava lá no futuro, isso era algo que estava presente. E aí a pessoa foi trazendo esses elementos, que eram elementos inicialmente alinhados com aquilo que o pai desejava, mas foi sendo trazido para a consciência de que, na verdade, a escolha profissional foi o pai quem direcionou. Então, o pai tinha um desejo que ele pudesse prosperar, que ele pudesse ser alguém na vida, que ele achava maravilhosa essa carreira de advogado e que ele sonhava que o filho, inclusive, fosse um juiz e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Como era uma relação muito positiva, então vejam, não são somente traumas ou conflitos com os pais que nos levam a vivenciar problemas, né? Ou então, você como terapeuta, você fica imaginando o seguinte: quando você olha para o seu paciente, não são somente os problemas e conflitos vivenciados pelo paciente com os genitores que trazem problemas na vida adulta. É, sobretudo, também por amor. Então, a gente não dá certo na vida por amor, muitas vezes. Justamente porque eu quero retribuir, eu tenho um desejo de retribuir ao meu pai ou à minha mãe o que fizeram por mim. Então, eu sigo por um caminho que é validado por eles, que eles ficariam felizes se eu seguisse. Então, eu coloco a minha vontade, o meu desejo, a minha missão em segundo plano, porque o desejo de pertencer a essa família, de agradar, de ser amado, de ser respeitado, de ser querido, né, vai ser maior do que eu viver aquilo que a minha alma veio viver. Então, nós trabalhamos também dentro das leis sistêmicas de que nós precisamos transgredir aquilo que são os desejos dos pais. E o que significa transgredir? Transgredir é ter a coragem de fazer diferente do que eles fizeram. Então, eu não preciso seguir pelo mesmo caminho. Isso não quer dizer que eu vá ignorar, que eu vá achar ruim, que esse caminho não é bom, né, que eles percorreram. Não. Isso quer dizer que eu vou ter a coragem de honrar tudo que eu recebi, né, de ser grato a tudo que eu recebi, os direcionamentos, eu sou grato ao todo o suor, a tudo que custou a esses pais me trazer até aqui, mas eu entendo que o tempo dos meus pais é um tempo diferente do meu. E quem vem depois tem o dever de fazer algo a mais pelo sistema, ensinar algo que ainda não foi vivenciado, né? Eu preciso mostrar um novo jeito de viver. E qual é esse novo jeito? Primeiro, a primeira lição dos filhos é eu conseguir
me devolver aos meus pais o que é deles, o destino deles, as aspirações deles, as vontades deles, ou seja, toda a projeção que eles fizeram em relação a mim, devolver. O que é o devolver? É dizer, pai e mãe, vocês me deram muito e vocês me deram o suficiente e eu sou muito grata por isso. Mas eu vou fazer algo de muito bom, eu vou fazer algo de extraordinário com tudo que eu recebi. Mas, por favor, me permitam fazer um pouquinho diferente do que vocês fizeram. E para que eu realmente esteja feliz, esteja vivendo na minha máxima potência, eu gostaria de seguir por esse caminho. Que talvez não é o caminho que vocês sonharam para mim, mas é este o caminho que vai me trazer a plenitude. Então, essa é um compromisso que o seu paciente precisa aprender no momento, né? Então, dentro dessa harmonização com pai e mãe que nós fazemos, que é sermos gratos pela vida, é aceitarmos os pais como são, de entender que eles nos deram aquilo que é o mais importante, que é a nossa vida, e que eles nos deram o que foi possível também em termos de presença, de comportamentos, de direcionamentos, de crenças. Eles nos deram o que foi possível, que a consciência deles alcançou. Mas o mais nós vamos fazer por nós mesmos. E além desse trabalho, nós inserimos também a devolver aquilo que são as expectativas, aquilo que é todo o peso que muitas vezes os pais colocam nos nossos ombros. E é claro que eles fazem isso porque eles desejam o melhor para nós, mas nós temos que ter a coragem de dizer aquilo que a nossa alma se sente bem em fazer. Então, esse é um dos trabalhos que você faz com o paciente, né? Auxiliando ele a seguir aquilo que é a verdade da alma. Por isso que é tão importante a gente revisitar aquilo que é a verdade da pessoa, agora no tempo presente. Você está vivendo na sua verdade, você está vivendo o relacionamento que você gostaria, você está vivendo a profissão que você gostaria, porque muitas vezes até mesmo os casamentos, a gente se mantém com uma pessoa ou com um perfil de pessoa semelhante aos nossos pais. E nós fazemos isso por lealdade. E aí a gente pode entrar numa outra seara, que é justamente quando nós estamos em relacionamentos que não são relacionamentos no padrão elevado do amor, são relacionamentos ainda onde tem conflitos, onde tem desentendimentos, onde tem falta de respeito, né? Onde essa relação não está na sua plenitude, e nós fazemos isso por uma repetição de padrões, daquilo que nós internalizamos dos nossos pais como um modelo, ou então daquilo que está internalizado em nós como um não merecimento. Então a gente projeta isso de novo. É o que eu vivencio nas primeiras fases, né? Até a infância, principalmente, né? Mas isso pode chegar até a adolescência, e isso tudo vai para a vida adulta, formando, né, as bases das minhas relações com o mundo e comigo mesmo e com as pessoas. Então vamos lá. Falei de relacionamento com a mãe, um ponto, relacionamento da mãe. Segundo ponto, relacionamento com o pai. Segundo ponto, a gente trabalha a ancestralidade. Então, é muito comum também nós repetirmos padrões negativos de limitação, de bloqueios, de impedimentos, porque nós estamos honrando a ancestralidade. Nós carregamos padrões de forma inconsciente e esses padrões se manifestam na nossa vida. Então, eu desejo muito algo, mas eu não consigo conquistar. Por algum motivo, eu tenho um auto-boicote, situações se formam e eu simplesmente não consigo algo que eu desejo. Então, isso acontece por uma força inconsciente, onde nós vamos estar repetindo padrões da nossa ancestralidade. Então, para isso, tem uma harmonização específica que nós precisamos fazer, que é justamente devolver esses destinos aos ancestrais e não precisar repetir esse destino difícil, de fechamento, de limitação, de sofrimento, né? Que nós não precisamos repetir esse destino que outros ancestrais viveram, e nós vamos encontrar uma outra forma de incluir esses ancestrais
no nosso coração e não mais através do padrão de repetição. E isso a gente faz também no nível da consciência. Toda vez que você identifica no seu paciente uma situação de limitação, um padrão onde ele não avança na vida, então isso já é uma sinalização que você tem que trazer, olha, esse padrão não é você. Esse padrão está em você, porque você tem toda a possibilidade de conquistar o que você deseja, viver relações saudáveis, né, ter prosperidade. Então, se isso não está acontecendo, não é porque Deus não quer, não é porque você não é capaz, não é porque você não merece, não é nada disso. Tem a ver com registros que estão ativos na sua vida e que quando a gente harmoniza, a gente traz a liberação. Então, o profissional, quando tem esses conhecimentos, ele já detecta esses conhecimentos e já traz aqui para uma sinalização para o seu paciente, dizendo: nós podemos fazer um trabalho estruturado, removendo todos os pontos de bloqueio que fazem com que você permaneça com esses conflitos na sua vida, com essa limitação na sua vida, com essa doença muitas vezes na sua vida. Então a gente tem aí relação com mãe, pai, ancestralidade. O quarto ponto, nós temos que trabalhar nas memórias negativas. Então, uma pessoa vivencia em várias fases da sua vida muitas situações difíceis, né? E essas situações vão virar memórias traumáticas ativas, que foi a minha última postagem, né? Falei sobre essas memórias dentro do meu método, como é que acontece essa memória. Então, se você não viu minha última postagem, por favor, procura o que é uma memória traumática ativa, que ali eu falo tecnicamente do que se trata, né? Que é uma memória aprisionada no tempo e que vai permanecer com a gente até que a gente ressignifique, né? Então, e uma pessoa tem muitas memórias. E eu falei também que essa memória, ela pode acontecer por uma experiência muito simples de rejeição, uma experiência de humilhação, por exemplo, onde o paciente recebeu um olhar de reprovação, um olhar de julgamento. Então, isso pode ser uma memória que ficou extremamente ancorada de forma desconfortável e isso produz um sintoma de limitação na vida dele. Então, como existem N memórias, N vivências, imagina, uma pessoa tem 30 anos, 40 anos, o paciente chega lá, que idade tem o seu paciente? Então, imagine que ele vai ter 30 anos, 40 anos, 50 anos de memórias de baixa intensidade, média intensidade ou alta intensidade. Todas essas memórias vão estar relacionadas a doenças físicas, emocionais, mentais, crenças limitantes e comportamentos negativos no presente. E se nós não trabalhamos essa limpeza de memórias, nós vamos ter que ficar tateando aonde está a experiência que essa pessoa vivenciou. E essa única técnica, limpeza de memórias negativas, ela já faz com que a gente faça uma varredura ao longo do tempo, trabalhando todos os pontos aonde houveram registros de memórias traumáticas que ainda estão ativas, produzindo sintomas na vida presente. Quando nós trabalhamos essa liberação dessas memórias traumáticas, o paciente vai ficar com uma memória traumática ressignificada, que é quando nós conseguimos dar um fechamento para experiências que estavam produzindo um sintoma que originou bloqueios e impedimentos na vida dele. Então, veja que fundamental nós trabalharmos esses pontos, que são pontos cruciais que nos acompanham uma vida inteira. E por que isso é uma técnica acelerada de autocura? Porque se eu trabalhar somente com um sintoma que essa pessoa está me procurando, eu não vou conseguir olhar para todos esses pontos. Então, se você tem esse conhecimento desses pontos que eu estou te apresentando hoje, você já sabe de antemão um trabalho de base que pode ser feito para curar não um único aspecto, mas você vai fazer um combo de curas na vida dele. Então, merecimento, força, capacidade de trabalho, de motivação, ou seja, trabalhar a procrastinação. Por que essa pessoa procrastina? Por que ela não se acha merecedora? Por que ela não tem força para se respeitar, para tomar decisões, para seguir em direção à vida, para ter relações saudáveis? Todo esse trabalho já é um combo que vai trabalhar todos esses pontos na vida do paciente.
Então, outro ponto importantíssimo, quinto ponto importantíssimo, trabalharmos o perdão. Perdão a si mesmo, o que o seu paciente carrega de culpas. Esse é um ponto específico que nós temos que trabalhar. Quando a gente trabalha limpeza de memórias traumáticas, né, já trabalhamos vários pontos, mas eu inseri uma nova técnica, né, ou mais uma técnica, que vai, de forma mais específica, trabalhar ancorado nessa questão do perdão, que são questões que nos impedem de estarmos bem na vida e nos impedem, são fatores impeditivos de a gente alcançar o que a gente deseja, porque a gente fica num mecanismo de auto-boicote. Então, se eu me sinto culpada, se eu tenho culpa porque eu fiz algo, eu vou atuar como um boicote porque eu não me autorizo a conquistar determinadas coisas na minha vida. Porque eu me sinto culpada. A minha consciência me acusa de que eu fiz algo e esse algo precisa, dentro da lei divina, precisa ser trabalhado, precisa ser resgatado. Então, eu tenho uma dívida que precisa ser paga. E essa dívida é na consciência. E é tão forte essa dívida de consciência, quando eu me culpo, eu não tenho forças para efetivar algo que seja importante para mim. Então, isso está dentro das leis divinas. Por isso que, necessariamente, nós precisamos trabalhar esses dois pontos, que são pontos maravilhosos de liberação, que é perdão a si mesmo, de todas as culpas. Então, eu preciso me perdoar do quê? E aí a pergunta é, quando você faz o seu paciente, o que você precisa perdoar em você mesmo? Por que você precisa se perdoar? Qual é o peso que você carrega? O que você fez que está causando um peso e que a sua consciência está acusando? E aí, dependendo do que esse paciente vai trazer, nós temos as técnicas específicas para trabalhar esse aspecto. Então, isso já vai trazer. Imagine você pode fazer um exercício agora. Você se culpa de alguma coisa? Se coloque no lugar do seu paciente agora. Traz na sua mente, revisita o teu passado. O teu passado pode ser ontem. Pode ser ontem, pode ser 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não importa. Faça essa pergunta para você. O que eu preciso me perdoar e que eu me culpo? O que eu disse, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, que eu até hoje me culpo e que eu trago isso como um peso para a minha vida, como uma restrição. Tem algo aí na sua mente? Você está liberado? Ou tem algo que está acusando você? Porque isso é uma energia, dependendo o que é o teor, vai impedir você, por exemplo, de ter filhos. Uma pessoa que comete um aborto, por exemplo, não vou discutir os motivos pelos quais uma pessoa fez isso, mas se ela cometeu um aborto e ela sente que fez algo que não devia ter feito, que está contra a lei divina, tirar a vida. Mesmo que ela tenha vivenciado situações difíceis em relação a esse aspecto, se ela sente que é algo que ela fez, mas que ela se sente culpada, talvez ela se boicote de ter filhos, de ter um relacionamento afetivo, porque inconscientemente algo dentro dela diz: se eu me casar ou se eu tiver um relacionamento, esta pessoa vai querer ter uma família, vai querer ter um filho. E como eu já tirei uma vida, eu não me sinto autorizada a ser mãe. Então vejam que eu posso me impedir de viver algo que eu desejo para mim, justamente porque eu sinto culpa por algo anterior que eu tenha feito. Então eu não me perdoo, eu trago isso como o impeditivo na minha vida, ou seja, eu não ter um relacionamento, eu estou me punindo por aquilo que eu fiz. Então eu não consigo seguir em direção à vida aberta, feliz, plena, porque esse ato está me impedindo de seguir adiante. Então a gente tem uma técnica que a gente utiliza,
para se harmonizar, por exemplo, para quem cometeu um aborto. Para quem viveu um aborto espontâneo, porque isso pode ser tanto uma pessoa que teve um aborto espontâneo, ela pode não desejar mais ser mãe e não se sentir segura, porque ela pode entender que ela não é forte, que ela não é capaz, que ela não consegue dar conta de uma criança, portanto, se ela perdeu uma, é porque é um sinal de Deus para ela não ter outros filhos. Então, veja que essa experiência pode causar um impacto nela a ponto de ela não conseguir efetivar algo que é um desejo dela, um desejo do casal, e, portanto, ela não vivencia essa experiência. Então, nós temos uma técnica para quem viveu aborto espontâneo e para quem vivenciou um aborto induzido, né? Então, são dois olhares, duas técnicas diferentes que a gente utiliza, porque a gente vai trabalhar exatamente nos pontos de objeção, nos pontos que a pessoa sente culpa, para que ela possa se libertar dessa experiência e possa viver aquilo que ela tem desejo de viver. Então, temos esse aspecto da perdão a si mesmo. Um outro aspecto muito igualmente importante é nós trabalharmos o perdão a outras pessoas. Porque o que nos impede de seguir adiante é justamente o sentimento que nós temos negativo no coração ligado a outras pessoas as quais nós culpamos. Então, eu posso culpar uma mãe, eu posso culpar um pai, eu posso culpar um ex-parceiro, eu posso culpar um chefe, um colega de trabalho, um amigo, não sei. O paciente pode ter vivenciado uma experiência com outras pessoas e essa experiência ser uma experiência negativa, que impactou ele de alguma forma, tirou dele algo, e ele pode atribuir a esta pessoa o resultado que ele tem na vida dele. Porque essa experiência rouba algo de nós, e aí a gente não consegue lidar com essa experiência, não consegue dar um fechamento para essa experiência, então tem algo que é tirado de mim nessa experiência, e eu culpo esta pessoa porque eu tenho uma incapacidade de retomar o meu poder, retomar o meu equilíbrio. E aí eu atribuo que essa pessoa foi responsável pelo que está me acontecendo. Ou por eu nunca mais conseguir confiar nos homens, ou confiar nas mulheres. Ou então, qualquer outro aspecto. A pessoa me tirou tudo, e eu fali por causa daquela parceria na empresa com aquela pessoa, e ele é responsável de eu nunca mais ter dado certo na vida. Então, eu culpo aquela experiência, eu não consigo olhar para aquela experiência e dar um fechamento a ponto de eu entender quais os aprendizados que essa experiência me trouxe. Então, eu culpo outras pessoas, porque eu não consigo dar esse fechamento, compreender que foi assim que aconteceu, eu não consegui dar conta daquele momento, daquela experiência, né? Eu não tive como prever uma traição, não tive como prever alguém me passar para trás, eu não tive como prever enfim, o fato ocorrido, mas agora que aconteceu, eu aprendi. Então agora eu vou começar de novo, eu vou confiar de novo. Nem todas as pessoas passam as outras para trás. Então eu me realinho aquilo que aconteceu, dou um fechamento e sigo pela vida conquistando o que eu desejo. Então veja que nós podemos nos impedir de estar plenos, seguir em direção à vida, conquistando o que a gente deseja, porque nós atribuímos a culpa por aquilo que não está na nossa vida a outras pessoas ligadas a experiências pregressas que nós tivemos e que nos tirou algo. Então, é preciso a gente trazer o paciente para um nível de consciência a ponto dele entender que ele precisa sair desse modo de comportamento limitante e precisa expandir sua consciência e mudar esse padrão de consciência para um padrão de consciência de expansão, aonde esse padrão me permite olhar que aquela situação foi assim, aquela situação teve um desfecho negativo, mas eu não sou essa situação. Eu posso, a partir dessa experiência, aprender mais, me construir como um ser melhor e, portanto, eu vou para a vida muito mais fortalecido, com muito mais condições de acertar, de conquistar o que eu desejo. Então, vejam que é a minha percepção do que aconteceu que limita a minha experiência. Portanto,
Trabalhar o perdão a mim mesmo e o perdão a outras pessoas são outros 2 pontos essenciais que nos liberam para a vida. E vocês podem imaginar aí, na vida de vocês, né, quando a gente faz esse exercício, quantos aspectos que nós atribuímos a culpa a outras pessoas, e aí a gente fica agarrado energeticamente às pessoas. Aí quando a gente lembra daquela pessoa, a gente sente raiva, quando a gente lembra daquela situação, a gente fica triste, fica magoado, ou seja, a pergunta é, dentro de quem este sentimento está ancorado? Em quem fez, em quem estava envolvido na situação, ou em mim? Então, esse é o movimento que nós temos que fazer com o nosso paciente. Esse paciente ele precisa compreender que é dentro dele que o processo de transformação precisa acontecer. E aí, o outro ponto que precisa trabalhar é o alinhamento com as leis divinas. Ou seja, é preciso trazer quais são as leis divinas, e aí a gente aprofunda isso na formação, né? Onde eu trago quais são essas leis, para que o paciente possa se alinhar com essas leis e entender por que tem determinados comportamentos e quais os novos comportamentos que ele vai precisar adotar para não ter mais esses bloqueios. E um último ponto, né, nós trabalharmos os valores, as crenças e os princípios. Então, do ponto atual que você está, você precisa, você vai falar isso para o seu paciente, no ponto que você está hoje, quais são os valores, as crenças e os princípios que você tem ancorado dentro de você? Porque nessa atual fase da vida do paciente, ele precisa trazer para a consciência qual foi a construção que o trouxe até o momento presente. Porque isso são coisas que podem ir se modificando dentro de nós. Os meus valores podem ter se modificado, as minhas crenças vão se modificando com o tempo, então nós devemos ter o compromisso de trabalhar um outro ponto, que é expandir a nossa consciência, ou seja, você tem que ajudar a trabalhar o nível de consciência do seu paciente, para que ele entenda qual é o nível que ele está e qual é o nível que ele precisa acessar para ter tudo aquilo que ele deseja. Seja paz de espírito, prosperidade financeira, um relacionamento, seja qual for o desejo objetivo, precisa passar necessariamente por estes pontos, e dentro desses pontos é preciso avaliar qual é o nível de consciência que eu estou hoje e qual é o nível de consciência que eu preciso alcançar, porque eu preciso ter quais são os parâmetros, da onde que eu estou partindo, qual é o meu ponto atual, o meu modo de me comportar, a minha maneira de existir no mundo. Eu preciso saber quais são os meus valores, meus princípios, minhas crenças, e preciso entender em qual nível de consciência que eu estou. E dentro da formação, nós temos uma aula só dos níveis de consciência, nós temos uma aula só de valores, crenças e princípios, para que você possa trabalhar isso com o seu paciente. Então, aqui eu falei de 9 pontos muito importantes que eu vou recapitular para você agora. Relação com a mãe, relação com o pai, nesse relacionamento parental, me harmonizar, me equilibrar, ser grato, parar de querer julgar, parar de querer mudar o passado, aceitar, e todo esse processo existem as cartas sistêmicas, então, para cada um desses pontos. Precisa trabalhar a ancestralidade, é o terceiro ponto, e aí a gente também trabalha aquilo que nós estamos trazendo como uma repetição de padrões, ou dos comportamentos que nós estamos adotando, que tem a ver com os excluídos do sistema, tá? Nós vamos trabalhar, o quarto ponto é a limpeza de memórias traumáticas que estão ativas, ou seja, as experiências que esse paciente já vivenciou e que produzem sintomas no presente e fazem com que ele não tenha paz e não conquiste o que deseja. Nós temos o perdão, o quinto é o perdão a si mesmo, que é justamente liberando o nosso psiquismo das pressões que nós fazemos por corresponder ou por não ter correspondido. O sexto ponto é o perdão a outras pessoas, nas quais nós retemos na nossa mente, no nosso coração, e que nos impedem de avançar, porque nós colocamos a responsabilidade nessas pessoas do que a gente não conquista. O oitavo ponto é o alinhamento com as leis divinas, ou seja, nós precisamos
falar para o nosso paciente quais são as leis que estão ativas para que ele possa se alinhar com elas, com novos comportamentos. Nós temos também um outro ponto, que é o nível de consciência, ou seja, ajudando o paciente a entender qual é o nível de consciência que ele está e qual o nível de consciência que ele precisa ascender para que realmente possa trabalhar esses pensamentos, sentimentos e comportamentos que impedem ele de conquistar o que ele deseja ou viver algo que seja importante para si, né? E, por último, trabalhar os valores, as crenças e os princípios que ele mantém hoje na atual fase, para que ele saiba para onde ele está indo. Então, se eu preciso reavaliar, reestruturar, modificar, abandonar alguns desses pontos, né? Então, com quais crenças eu quero seguir para a minha vida? Quais crenças eu tenho dentro de mim e que são crenças que são do meu sistema familiar ou dos meus pais ou coisas que eu recebi, mas que eu identifico que não são salutares e saudáveis para a minha própria vida. Então, nós ajudamos o paciente a entender daquilo que ele é composto, né? Ou seja, tudo isso é a estrutura que ele acumulou nesse período todo e que ele assimilou e internalizou. A gente ajuda ele a entender o que é positivo e o que não é positivo, o que não leva para a vida. A gente ajuda ele a entender o que limita a expansão da vida dele e o que expande. E nós ajudamos, então, ele a ter tranquilidade, conseguir soltar aquilo que é do sistema familiar, aquilo que ele deseja para a vida dele. Então, a gente reconstrói esses valores, essas crenças e esses princípios, a gente reafirma aquilo que é positivo e a pessoa segue com força, com potência, porque ela redescobre quem ela é nesta atual fase da vida dela. Então, como um adulto, ela sai dessa mentalidade infantil e vai para uma mentalidade adulta, para um nível de consciência de expansão e sai desse nível de consciência de limitação, quando ela não tinha esses conhecimentos que você vai proporcionar nesse tipo de atendimento estruturado que a formação te proporciona. Então, essa é uma forma de você atuar e que, é claro, você vai receber toda a condução completa, todas as técnicas completas para você aplicar aí. Mas você também vai entender cada um desses pontos para que você possa dominar esses pontos e aí sim tem ainda mais força para conscientizar, né, e expandir a mente do seu paciente e levar ele para o próximo nível. Então, somente este trabalho, somente este tipo de atendimento, ele já traz, ele revisita pontos cruciais da vivência dessa pessoa e leva ela a um nível extraordinário de paz interior, de equilíbrio emocional, de leveza e de força para seguir em direção à vida. Então, veja o tamanho da potência que você pode proporcionar na vida do seu paciente quando você realinha esses pontos cruciais que são as bases do que ele é hoje construído, né? Então, quando a gente tem essa consciência, automaticamente nós nos tornamos terapeutas que auxiliam as pessoas a darem saltos evolutivos. E esse é meu objetivo quando eu trabalho na formação, né, desses terapeutas, que é justamente proporcionar a você essa terapia do futuro, onde você tem um mapa completo que você pode aplicar imediatamente aí na vida dos seus pacientes e a cada atendimento levar enormes transformações profundas e auxiliar nos processos de autocura dos seus pacientes, porque realmente é algo que vai trazer paz, tranquilidade, né? Paz para a alma, paz para o sistema familiar e vai auxiliar esse paciente a compreender que ele é merecedor da vida que ele deseja. E você vai trazer os elementos que vão trazer ele a sentir essa força no presente. Então, nós encaminhamos todos os registros negativos, nós encaminhamos esses pontos que são os bloqueios do paciente e nós damos uma nova possibilidade, porque a gente alivia tudo aquilo que estava pesando, né, relacionado a todos esses pontos. Então, com isso, vocês têm uma ideia agora, né, vocês já sabem quais os pontos que precisam ser trabalhados aí para o paciente,
para expandir a mente deles, entender qual nível de consciência eles estão e quais os pontos que eles ainda estão agarrados, né, estão limitados e que precisam do encaminhamento. Então, essa visão você já tem hoje e já pode hoje mesmo mudar a sua percepção em relação aos seus atendimentos, tá bem? Então, amanhã tem mais, eu vou seguir com novas informações para vocês amanhã, onde a gente aborda novas questões, novas evoluções. Vou falar também dos protocolos de atendimento, porque quando nós lidamos com questões muito profundas, muito difíceis, nós devemos ter, então, em mente qual é a sequência que nós devemos utilizar nessas questões, no encaminhamento, né, daquilo que origina esses problemas humanos.